Gatos e gatas do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui. Então vamos falar de prismas. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó, imagina dois planos. O que seria plano, professor? Imagina um tampo de vidro de uma mesa, muito fino, porém infinito, tudo bem? Em todas as dimensões dele, no caso são só duas, né? Então ele é infinito de grande, assim, para tudo quanto é lado, tá? Mas muito fininho. Isso seria como se fosse um plano, beleza? Agora imagina dois planos paralelos. Seria dois desses tampos colocados um sobre o outro, de maneira que eles nunca se encontrassem. Seriam paralelos. É mais ou menos isso aqui, tá? O que é um prisma, pessoal? Prisma nada mais é do que, imagina eu pegar e colocar um polígono aqui e o polígono igualzinho, ou seja, um polígono congruente, um polígono exatamente igual no outro, de forma que estejam torcidos, tudo bem? Tá? Agora eu pego e ligo cada vértice de um polígono ao seu referente amiguinho no outro. Ficaria algo assim, tá? Nesse caso, nota que se eu tivesse um sol bem forte aqui em cima, a pi no meio-dia, a sombra desse cara não estaria exatamente em cima da base de baixo. Eu digo nesse caso que esse prisma é oblíquo. Por quê? Porque ele não está exatamente em cima do outro. Está meio tortinho, tá? Mas o que seria prisma, então? É uma figura com bases poligonais, congruentes, paralelas, tá bom? Beleza? Congruentes e paralelas. Elas podem estar uma em cima da outra exato ou assim, nunca torcidinha, tá? Imagina a cabeça do meu dedo como se fosse essa figura, tá beleza? O que mais a gente pode falar a respeito, tá? Como eu já havia falado, as bases são exatamente esses caras aqui, nesse caso é um prisma oblíquo, né? As bases sempre poligonais e as laterais sempre vão ser quadriláteros. Se esse prisma for reto, como reto, professor? O reto é quando a sombra da base de cima dá exatamente na base de baixo, que é o que mais vai ser cobrado, sempre é cobrado isso nos Enems, vestibulares da vida. A gente tem as laterais sempre como sendo retângulos, beleza? Vamos ver aqui o que mais. Prisma regular. Conforme a inclinação às arestas em relação ao plano das bases, o plano pode ser retos ou oblíquos. Vamos lá. O que seria um prisma reto? Aquilo que eu falei. A sombra, imagina que esse cara aqui tem um plano que contém essa base, porque tem. E aqui também, sempre paralelos, porque são prismas, tá? Esse cara teria a sombra exatamente em cima desse. Eu digo que esse cara é um prisma reto. Esse cara é um pouco tortinho. Esse cara é o prisma oblíquo. A sombra não estaria exatamente em cima. Tá? Então, assim, ó, em outras palavras, imagina uma caixa de sapato. Aquilo é um prisma reto, tá bom? Agora, se fosse algo um pouco torto, né? É reto, é torto, é oblíquo. Assim, então, eu acho que a linguagem mais simples é a mais fácil de entender, tá? Vamos lá, o que mais? Áreas, superfície do prisma. Tá, beleza. Primeiro vamos voltar ao que é prisma, tá? Então, prisma, ele é um poliedro, pegando carona na aula anterior, tá? Só que ele é um poliedro que tem essa especificidade. Então, é um tipo muito importante de poliedro. Exemplos de prisma. A caixinha daquele chocolate Toblerone, tá? Ele tem duas bases triangulares e as laterais são formadas por retângulos. Aquele cara ali eu digo que é um prisma triangular reto. Como que eu dou nome para o prisma? Sempre eu começo com prisma, porque é o que ele é. Depois eu digo sobre a base dele, então eu falo prisma triangular, tarará, prisma quadrangular, tarará. Eu falo primeiro prisma, depois eu falo sobre a base dele, que tipo é, depois eu falo se é reto ou oblíquo. Beleza? Então tá. Vamos lá então. Como que eu calculo a área da superfície? Cara, como sempre, eu vou planificar e a área de todos os polígonos que formam o meu poliedro, no caso o meu prisma, eu vou somar. Só que como é um prisma, ele tem essas características especiais. Ele tem as bases e a lateral. O que eu chamo de área da base? Pessoal, as bases são esses caras paralelos, que sempre vai ter para caracterizar o prisma. A área da base é a área de cada um deles.
Depende da figura. Por isso que não existe uma fórmula para a área do prisma. Tu tem que entender o que é a área do prisma, porque depende dos poliedros. Então, o que é a área da base? Depende da figura. Mas tem duas bases. Então, seria a área da base isso aqui também é a área da base, tá? Área lateral, aí sim. A área lateral é a soma de todas as áreas dos polígonos que formam a lateral. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho área da base, área da base, área da lateral é todos esses três retângulos, eu somaria tudo, daria área. Nesse caso aqui, a área da base é um hexágono, a área da base é um hexágono, áreas laterais são áreas de paralelogramos, que eu teria que calcular de acordo com as fórmulas que a gente viu nas aulas de geometria plana, beleza? Então não existe uma fórmula fixa para isso, tá? O que mais é interessante falar? Daí ele começa a falar de prismas mais importantes, né? Por exemplo, o que é o paralelepípedo? O paralelepípedo é o prisma de base quadrangular. No caso, quando a base é um retângulo, não precisa ser bonitão assim. E isso é um paralelepípedo também, tudo bem? Sendo base retangular, tá? E ele pode ser oblíquo ou pode ser reto, beleza? Isso é um paralelepípedo. É o prisma de base retangular, tá? O exemplo mais lindão de todos os prismas retangulares é o meu lindo e amado cubo, que ele é formado só por quadrados. É um prisma quadrangular reto. Mas isso também é um prisma quadrangular reto, tá? Agora eu vou falar de uma coisa muito importante, que é a diagonal do paralelepípedo, tá? Cara, o que é a diagonal do paralelepípedo? É esse segmento que sai de um vértice até outro sem tocar em nenhum dos lados. Dos lados não, professor. Nenhuma das faces, tá bom? É o cara que passa pelo meio. Então, esse cara é diagonal. Esse TM também é. O meu PR também é. Tudo bem? O meu QS também é. Todos são iguais, tá? Como que eu calculo esse cara? O jeito que a gente faz o cálculo para verificar a diagonal do paralelepípedo serve para a diagonal do cubo, porque a diagonal do cubo, eu lembro que o cubo é um paralelepípedo, então é igual, tá? Então vamos fazer agora. Tá aqui o meu lindo e amado paralelepípedo, mais bonito que o do livro, tá? Então eu tenho 3 dimensões, óbvio, né? As dimensões A, B e C, que seria a altura, e a diagonal é esse cara que eu quero saber. Como que eu vou calcular? Primeiro, eu vou olhar para a minha base. Minha base é um retângulo. Se eu cortar ela no meio, eu vou chamar esse cara de X. Eu teria um triângulo retângulo aqui embaixo, ó, um triângulo retângulo na base. Onde um cateto é B, porque esse cara mede B e esse aqui mede B também, porque a base é um retângulo. O outro cateto é A e a minha hipotenusa é X. Então, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo que está na base, x² é igual a quadrado mais b quadrado. Tudo bem? Tá? Agora eu vou olhar para esse outro triângulo retângulo formado pela diagonal por essa aresta que mede C e por esse cara que seria a sombra da diagonal, que é o x, ó. Esse cara é cateto também. Então, nesse outro triângulo retângulo, a hipotenusa é D, e um cateto é C e o outro é X, tá? Se eu jogar essa informação aqui, porque x² vale isso, eu tenho que d² é c² mais x². X² é a² mais b². Tá? Ajeitando, passando a raiz para o outro lado, parará, fica assim conforme está na fórmula bonitão. Tá, beleza? Essa é a fórmula para a diagonal, parece um teorema de Pitágoras gigantesco, né? Mas a diagonal de um paralelepípedo sempre é dado por isso aqui. Ou só se for cubo. Gurizada, se for cubo, em vez de A, B, C, o que seria? A, ou L, L, L. Né? Se eu considerar o lado. Da face, porque poliedro não tem lado, tá? Vamos fazer então aqui um cubo rapidinho. Ó. Um cubo de aresta A. Fica A, né? Pelo mesmo raciocínio, é tudo igual, só que é tudo A. Então eu vou direto na fórmula aqui, ó, diagonal igual uma aresta mais a outra
mais a outra, tá bom? Ficaria assim. Isso dá 3a², diagonal igual a raiz de 3a². Tá o quadrado dentro da raiz, sai. Diagonal é igual a a raiz de 3. Ô, pessoal, preciso decorar isso. Se tu consegue decorar, que bom. Se não, gurizada, lembra disso pelo menos. Porque com essa, eu consigo essa e essa também. É só lembrar que o ABC, nesse caso, seriam iguais, tá? Então, o resumo de prisma. Prisma são poliedros que têm bases paralelas e não torcidas, e elas são congruentes, é a mesma base, tá? Se eu tenho uma base exatamente em cima da outra, é um prisma reto. Se estão oblíquos, se estão tortinhos, oblíquo, tá? Seria de ladinho. O princípio de Cavalieri é muito interessante para eu terminar. O que é o princípio de Cavalieri? Ele fala sobre a dificuldade que se tinha de calcular o volume do prisma oblíquo, tá? Mas antes eu vou falar do que é interessante, ó. Isso aqui, ó, é o que eu não posso esquecer, tá bom? Além disso, tá? Primeiro, saber o que é prisma, eu acho que já foi. Volume. Pessoal, o volume de um prisma sempre é a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Independentemente se ele é reto ou oblíquo. A diferença é a seguinte: a altura nada mais é do que o segmento que vai da parte mais alta até formar 90 graus com um plano que contém a base de baixo. Tá beleza? Então, num prisma reto, a altura seria uma das arestas laterais. Agora, num prisma oblíquo, não. Ela vai de cima até embaixo. Então, é isso que eu tenho que cuidar. O que o princípio de Cavalieri diz para confirmar que isso serve para oblíquo também? Ele imaginou o seguinte, pessoal, se a gente imaginar um baralho de cartas organizado exatamente um em cima do outro, ele formaria uma figura parecida com um paralelepípedo, as cartas, todas retangulares uma em cima da outra, tá? O que ele pensou ali? Existe um volume de papel. Se eu pegar e colocar uma carta, elas estão uma exatamente em cima da outra, tá? Se eu colocar uma um pouquinho para o lado, outra um pouquinho para o lado, outra um pouquinho para o lado, isso formaria um prisma também com a mesma altura de cartas, nota que ele mantém, com a mesma base, que continua sendo o retângulo formado por uma carta, altura igual, tamanho das bases, o formato das bases, a figura que forma as bases igual, e mesmo volume de papel ali, tudo bem? Mesmo ele estando agora de forma oblíqua e não reta. Então, o princípio de Cavalieri serve para eu mostrar que o volume do prisma é sempre a área da base vezes a altura, mesmo para prismas oblíquos, tudo bem? E a área total, que seria 2 vezes a área da base, porque tem uma base embaixo e uma base em cima, mais a área lateral. Lembra, a área lateral é sempre a área de todos os polígonos que formam a lateral somados. Então, se eu falar área lateral de um cubo, por exemplo, é somar a área dos 4 quadrados que formam a lateral do cubo. A área lateral desse cara seria a área somada de todos os retângulos que formam a lateral dele. Pode crer? Se eu sei disso, eu tô safo para a minha linda e amada prova de matemática no Enem. Pode crer? Falou, beijo do gordo, Ori!